Olá, você está no canal de Boa Fé. Seja bem-vindo. Me conta uma coisa aqui. Você já deu aquelas cochiladas no meio do culto? Já dormiu no meio do culto? Já deu aquele cochilo gostoso? Então, deixa eu te contar uma história aqui. Havia uma irmãzinha que ela era nova convertida. E ela passou aí um culto na semana, outro na outra semana. Depois ela ficou indo todos os cultos. Os 3, 4 primeiros cultos, ela assistiu o culto todo, tá? Acordada. Mas aí, depois ela começou a dar uns cochilozinhos no meio do culto. Acordava, assistia uma parte, cochilava, acordava, assistia outra parte, cochilava. E depois ela chegou até a dormir o culto todo. Chegou no culto e ficou ali dormindo, só despertar quando o culto finalizou. Mas assim, todos os irmãos ali daquela igreja já conheciam essa irmã, né? Alguns criticavam, alguns ignoravam aquilo. Eu acredito que porque eram mais santos que ela, né? Falando eu, acredito que era por causa disso. Mas assim, já estavam acostumados com ela. Já estavam acostumados com ela e ela dá aqueles cochilozinhos e até às vezes dormiu o culto todo. Até que uma vez, um belo dia, veio um pregador de fora. E aí esse pregador começou a pregar, a irmã se segurou e aquele soninho veio e ela se segurou, mas cochilou, dormiu. E aí o pregador, acho que se exaltou um pouquinho e deu aquele grito, viu ela dormindo, né? E olhava para ela e ela dormindo, e ele começou a pregar aqui, olhava para ela e ela dormindo, e ele começou a pregar, até que ele levantou a voz e bradou: acorda, igreja! Acorda para Cristo! Igreja não é lugar de dormir! Igreja não é lugar de dormir! Não faça isso não. Não faça isso não. A irmãzinha acordou, assustada até, olhou, a igreja estava cheia, né? Tem os irmãos da igreja e tinha irmãos convidados de fora. E ficaram olhando para aquela irmãzinha. E ela acordou e ficou olhando assim, assustada até, se segurou, ficou ali até o final do culto. O culto finalizou. O que aconteceu? É por isso que eu digo, não façam isso não. Se você vai pregar, que o pregador não estava nem na igreja dele. Mas eu acho que ele queria, eu não sei o que se passou na cabeça dele. E o que aconteceu é que essa irmã não voltou mais. Tá? Ela começou em um dia numa semana, outro dia na outra semana ia outro dia, depois ela passou a ficar indo todos os cultos. Todos os cultos ela ia. Dormia no culto, dormia, cochilava no culto, cochilava que era uma beleza. Mas ela ia. Todos os cultos ela estava lá, na igreja. Naquele mesmo cantinho lá, sentadinha, cochilando. Agora, por que não se deve fazer isso, gente? Amados irmãos, não façam isso. Irmãos que frequentam a igreja, não critique, nem julgue quem tira o seu cochilozinho ali no canto da igreja. Não façam isso, não critique, não falem mal, nem façam zombaria com esse irmão por ele cochilar na igreja. Não riam disso não. Porque é o seguinte, seja o pregador, seja o pastor, seja quem vai levar a mensagem, tudo mais, vocês podem estar trabalhando na obra. Vocês podem estar trabalhando na obra, podem ser uma ferramenta usada pelo Senhor. Podem estar trabalhando na obra, mas quem faz a obra acontecer é só Ele. Tá? Você pode fazer o que for, quem faz a obra acontecer é Ele. Lembre-se que vocês são servos, são ferramentas na mão de Deus. Tá? Porque ela estava lá, agora ela estava cochilando, estava dormindo. Mas a palavra que você estava ministrando lá, estava entrando no ouvido dela. E o Espírito Santo de Deus estava encarregado de fazer todo o trabalho. O subconsciente dela estava recebendo a palavra ali. Ela estava lá, todos os cultos, cochilando, mas estava recebendo, porque aquilo estava entrando no subconsciente dela, que ela estava ouvindo, mesmo cochilando. Tem gente, tem pessoas, tem irmãos na igreja que estão de olhos abertos, mas a palavra entra
sabe? Parece que tem um escudo aqui, tem um tapa-ouvido aqui que bate e não entra, ela não absorve nada, entra na igreja de um jeito, sai do mesmo jeito. Tá acordada ali, às vezes tá acordado, mas tá aqui. Não, mas e aí e o pregador lá pregando, e aí estão aqui, sabe? Falando com o outro irmão aqui do lado. Qual a diferença? Tem uma diferença. A irmãzinha que estava cochilando lá, ou o irmãozinho que está cochilando lá, tá entrando no subconsciente dele aquilo ali. O sono tá dando uma certa concentração a ele. E o Espírito Santo vai trabalhando. Tá? Vamos lá. Ah, mas o lugar de dormir é em casa, não é certo isso? Tá. Às vezes eu tô cansado e eu não vou para a igreja. Eu sou franco, eu tô cansado e eu não vou para a igreja. Tô muito cansado e não vou para a igreja. Mas às vezes aquela irmãzinha, mesmo cansada, mesmo cochilando na igreja, mas ela estava lá todo dia. Tá? Porque veja só, é melhor a irmãzinha dormir no culto, ou cochilar no culto, e despertar, acordar e tá no culto, tá dentro da igreja do Senhor, do que ela acordar no mundão. Que eu não sei se foi isso que aconteceu com essa irmãzinha, não sei se ela ainda serve a Cristo, se ela foi para o mundo. Então fica uma coisa aqui para a gente refletir, gente. Se vocês acharem que eu estou errado no que eu estou falando, é o direito, cada um pode pensar da sua forma e ter a sua opinião sobre, né? Bom, eu vejo assim, eu acho que é melhor um irmão que não se aguenta de sono no meio do culto, dá aquela cochiladinha, dá aquela dormidinha, mas está na igreja recebendo a palavra e entrando no seu subconsciente, do que um irmãozinho saindo da igreja indo para a rua, indo para o mundo, né? Que as garras deste mundo é afiada. Então fica a dica, pessoal. Eu fico por aqui e agradeço a companhia de vocês. Se vocês estão gostando do conteúdo, deixa aqui o seu gostei, né? Compartilha com os amigos. E não se esquece de se inscrever para dar essa força aqui pra gente, tá? Até o próximo vídeo.